Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero, darei continuidade aqui à leitura do prefácio ao Antigo Testamento. Aqui nesta Bíblia eu separei essa leitura do prefácio em vários vídeos para facilitar a compreensão. Vou ler aqui a partir do parágrafo que começa da seguinte forma. Então, ela chega a opinar que está em boa situação e que teria estado à altura das exigências da vida, assim como vemos nos pagãos e nos hipócritas, quando estes vivem o melhor que podem. De igual modo, ela tampouco sabe que má inclinação da carne e ódio contra os inimigos é pecado. Porém, porque vê e sente que todas as pessoas são dispostas desta maneira, ela tem sido por uma coisa natural e razoavelmente boa, e opina que é suficiente defender-se apenas exteriormente de tais obras. Assim, ela acaba perecendo e considera sua enfermidade uma força, seu pecado algo direito e seu mal algo de bom, sem poder ir além disso. Nota que é para expulsar essa cegueira e esse atrevimento empedernido que se faz necessário o ministério de Moisés. Só que ele não pode expulsá-los a não ser que os revele e os dê a conhecer. Faz isso por meio da lei, quando ensina que se deve temer a Deus, confiar e crer nele e amá-lo. Além de não carregar nem ter nenhum mal, desejo ou ódio diante de pessoa alguma. Ora, se a natureza ouve isso bem distintamente, ela tende a apavorar-se, pois, com certeza, ela não encontra em si nem confiança nem fé, nem temor nem amor a Deus. De maneira semelhante, ela tampouco encontra em si amor ou pureza diante do próximo, mas somente mera descrença, dúvida, desprezo e ódio para com Deus e mera má vontade e mau desejo para com o próximo. Mas quando ela descobre isso, a morte logo surge diante de seus olhos, quer devorar esse pecador e tragá-lo para dentro do inferno. É isso que significa impelir a morte sobre nós através do pecado e matar-nos através dele. Isso significa atiçar o pecado por meio da lei e colocá-lo diante dos olhos e, forçosamente, dirigir todo o nosso atrevimento a um simples hesitar, temer e desesperar. Aí, então, o ser humano nada mais pode fazer exceto clamar com o profeta. Foi rejeitado por Deus, ou, como se diz em alemão, sou do diabo, jamais poderei alcançar a bem-aventurança. É isso que significa ir para o inferno. Com breves palavras, é o que quer dizer São Paulo em 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. É como se quisesse dizer que a morte apunhala e nos estrangula. É efeito do pecado que em nós se encontra e nos torna culpáveis de morte. Mas o fato de que o pecado é encontrado em nós e que tão poderosamente nos entrega à morte, resulta da ação da lei, a qual nos revela e ensina a reconhecer o pecado, ao passo que antes não o conhecíamos e estávamos seguros. Vê ainda com que força Moisés leva adiante e executa esse seu ministério, pois com o fim de envergonhar em grau máximo a natureza, ele não somente concede as leis que falam de pecados naturais e verdadeiros, como os 10 mandamentos que aí estão, mas também faz pecado aquilo que por natureza não é pecado algum, urgindo e compelindo a natureza com uma multidão de pecados. Pois a descrença e o mau desejo são, por sua própria constituição, pecado e dignos de morte. Mas que não se deva comer pão fermentado na Páscoa, nem comer carne de animal impuro, nem fazer sinal algum no corpo, nem fazer tudo o mais que o sacerdócio levítico cria em termos de pecados. Isso por si só não é pecado e nem é mal, mas somente se torna pecado pelo fato de ser proibido pela lei, uma lei que bem poderia faltar. Mas os 10 mandamentos não podem sumir da mesma maneira, pois nesse caso existe pecado, ainda que não houvesse os mandamentos, ou que não fossem reconhecidos. Assim também a descrença dos pagãos é pecado, ainda que não o saibam ou não considerem que seja pecado. Vendo assim que essas e tantas outras leis de Moisés não foram concedidas somente pela razão de que ninguém necessitaria escolher algo de próprio para fazer o bem e viver bem, como se disse acima. Antes, pelo contrário,
foram concedidas agora que os pecados já se multiplicavam e se acumulavam para além das medidas, a fim de tornar-se um peso para a consciência, a fim de que a cegueira empedernida fosse obrigada a se reconhecer e tivesse que sentir sua própria incapacidade e nulidade para o bem. Assim, ela seria forçada e impelida, através da lei, a buscar algo mais para além da lei e de sua própria capacidade, a saber, a graça de Deus prometida no Cristo que viria. Pois desde sempre toda a lei de Deus é boa e oportuna, mesmo que ele, Deus, ordenasse tão somente carregar estrume ou juntar palha no chão. Diante disso, contudo, seguramente não pode ser piedoso nem de bom coração aquele que não cumpre essa boa lei ou a cumpre a contragosto. Com efeito, toda a natureza nada consegue exceto cumpri-la a contragosto. Por isso, ela necessita reconhecer e sentir aqui, na boa lei de Deus, a sua maldade, e tem de suspirar e buscar pelo auxílio da graça divina em Cristo. Então essa aqui foi a leitura de parte do prefácio ao Antigo Testamento, aqui na Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até meu próximo vídeo.